Eu espero que a gente tenha que mudar esse final. Em breve a gente possa não terminar dizendo que está tudo muito caro. Porque a inflação está caindo um pouquinho. Vamos torcer para que em breve a gente possa falar sobre o poder aquisitivo, né? Dizendo que as pessoas estão ganhando cada vez mais, que os salários estão aumentando, que quem está empreendendo está faturando cada vez mais. Ainda não é a nossa realidade, mas eu tenho absoluta convicção de que o Brasil, independente do futuro presidente, e absolutamente independente do futuro presidente, o Brasil tem um encontro marcado com o sucesso. Não tem jeito. É olhar para fora e a gente olha, vê, constata. A gente vai falar disso, a gente fala disso de vez em quando. Mas hoje nós estamos a 2 dias do debate, um debate muito especial, o primeiro debate do segundo turno. E a gente fala o primeiro debate do segundo turno como se, acabando o primeiro debate do segundo turno, a gente tivesse um enorme, extenso segundo turno até o dia 30. O debate é dia 16. O segundo turno é dia 30. Então, dia 16, Lula e Bolsonaro tomarão decisões de perguntas, tomarão decisões de respostas que podem ser absolutamente decisivas para o processo eleitoral. E eu não sei dizer hoje se o Lula está na frente, se os dois estão empatados. Não sei dizer. Ou se o Bolsonaro está um pouco na frente. Não sei dizer. Depende da pesquisa. Depende. A gente está tão surpreendido com os resultados do primeiro turno que é melhor a gente imaginar o seguinte: eles estão empatados com uma vantagem para o Lula. Se o Lula tem um desempenho nesse debate, ele vence o debate, de repente pode faltar tempo para uma virada. Pode acontecer o contrário. Se o Bolsonaro vence o debate, pode faltar tempo para correr atrás depois de tomar um X. Essa é uma dúvida que as assessorias agora estão ali, enquanto isso preparando os candidatos. E é sobre isso, preparando os candidatos, que eu queria falar hoje. O que quer dizer preparar os candidatos, né? Dá tempo, há 2 dias do Enem, há 2 dias de uma prova vestibular, há 2 dias de um teste, há 2 dias do debate, você ficar estudando o ponto, sabe? Quantos estados tem o Brasil? Qual é a capital do Espírito Santo? Não dá, né? Se essa altura do campeonato você não sabe qual é a capital do Espírito Santo, não é agora que você vai aprender. Você pode até aprender qual é a capital do Espírito Santo. Mas daí vão te perguntar qual é a capital do Rio Grande do Sul, né? Também estou exagerando, estou brincando, mas é aquilo. Se você não sabe, se o candidato não sabe qual o volume de recursos destinado a um determinado programa, a uma área, quanto do orçamento é consumido pela educação, quais são os principais programas, qual é a tarefa de... É complicado. Posto que os dois conhecem a máquina pública, posto que Lula foi presidente, posto que Bolsonaro é presidente, é difícil imaginar que eles tenham desafios para falar sobre o funcionamento do governo, sobre o poder do presidente, sobre os limites da relação da presidência com o Congresso Nacional. E há uma demanda da sociedade, sem dúvida nenhuma, para entender o Brasil que cada um dos dois planeja. Porque alguém pode dizer, não, mas o Bolsonaro é o presidente. Então, é só ele continuar a ser aquilo que ele já é e continuar a fazer aquilo que ele já faz. Não é assim. Tanto não é assim que Bolsonaro, nessa fase final da campanha, eu me refiro à fase final, não que a campanha está acabando, mas nessa fase final, pós primeiro turno, ele começou a pedir desculpa pelo jeito dele, pela forma como ele fala. Então ele entende que é hora de mudar. O Lula também. No começo da campanha falava coisas sobre a reforma trabalhista, chegou a dar declarações sobre
comportamentos e questões sociais que ele mudou e calou e parou. Então ele também entendeu que precisa mudar. Então os dois sabem que não dá para ser o que eles eram, o que eles são, o que eles sempre foram. Eles têm que mudar. E se eles têm que mudar, e se Lula vai assumir compromisso com mudança, e se Bolsonaro vai assumir compromisso com mudança, o futuro governo Bolsonaro ou o futuro governo Lula não serão o governo Bolsonaro de hoje ou o governo Lula de ontem. Alguma coisa diferente tem que nascer, alguma coisa diferente tem que acontecer. E aí a sociedade fica esperando. Quais são as propostas? O que são as propostas? Qual vai ser a economia nova? Qual vai ser a educação nova? Qual vai ser a saúde nova? Qual vai ser o compromisso com a segurança pública? Como é que vai coordenar um trabalho com os estados, porque no caso de segurança pública não é um papel do governo federal cuidar da segurança pública, mas sim coordenar as políticas de segurança pública. E aí fica a demanda por proposta. Mas eu fico me perguntando se a gente cobra dos candidatos propostas, a gente também cobra dos candidatos uma atitude, um comportamento. E o que tem chamado a atenção nessa campanha é a ausência de propostas e a ausência de compostura. Porque a propaganda eleitoral dos dois candidatos é abaixo da crítica. O que um está falando do outro autorizaria o eleitor a falar, olha, vamos ver se dá para chamar outros dois. Porque é uma barbaridade o que um fala do outro. O que não deixa de ser uma falta de respeito com o eleitor. Em vez de detonar o outro, fale a seu respeito. Por que eu devo optar pela sua candidatura? Por que eu devo optar pelo seu projeto político? Qual é o seu projeto político? Não, eu sou da direita. Não, eu sou da esquerda. Bom, e aí? Qual é o jeito esquerda de fazer certas coisas? Qual é o jeito direita de fazer certas coisas? Porque certas políticas públicas contemplam uma visão de esquerda e uma visão de direita. Outras não estão autorizados a brincar de esquerda, a brincar de direita. Não existe isso. E a gente quer saber. Questões ligadas à gestão, questão ligadas às estatais, a tomada de decisão, o uso do BNDES, a forma como o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal vão dar apoio para as políticas públicas, quanto de Estado vai ter nas políticas públicas, qual vai ser a gestão do governo na área de educação, na área de saúde, tudo isso. Mas também, além das propostas, e do mesmo tamanho, com a mesma força, com o mesmo vigor, tem um pouco da atitude. Não dá para a gente imaginar que um presidente pode ser um presidente raivoso. Lula raivoso, Bolsonaro raivoso. Um falando sobre o outro. E aí como é que vai fazer quando pintar uma crise internacional? Quando aparecer uma crise como essa da Ucrânia, a gente vai ficar raivoso também? O presidente vai ficar raivoso? Não dá para ficar raivoso. Tem que ter serenidade. E está faltando serenidade no debate. Na discussão, no momento eleitoral, no horário eleitoral. Está faltando serenidade. Porque as acusações feitas a um e ao outro são levianas, baixas, desagradáveis de ver. Não é legal. Não é legal. Tirando os fanáticos, os apaixonados, que adoram ver sangue, a sociedade como um todo não quer. A sociedade como um todo quer um ambiente de tranquilidade, um ambiente em que possa produzir em paz, em que haver a oposição oposicionar, a situação situacionar, mas com um mínimo de dignidade, respeito, institucionalidade, que é o que não pode faltar, independente da proposta que vai ser adotada. Quer dizer, não adianta a gente entrar numa discussão, entrando dentro de propostas, né? Tanto Lula quanto Bolsonaro falaram em reforma tributária. Não adianta a gente entrar numa discussão no domingo, qual é a sua proposta de reforma tributária. Eu vou criar o imposto fundindo 6 tributos, e o outro diz, não, eu vou criar o imposto fundindo 8 tributos.
diferença faz, entendeu? Se são 6, se são 8. Não é aí que a gente vai escolher. A gente quer saber o seguinte: vai liderar um processo de simplificação tributária para que o empresário não vire escravo dos tributos e para que o empregado não pague essa conta, porque quando o empresário vive consumido nos tributos, ele acaba gastando um dinheiro e uma estrutura que poderia ser usado, por exemplo, para pagar mais salário. É interesse dos empregados e dos desempregados ouvir falar de reforma tributária. Então, quando falar de reforma tributária, não é o detalhe da proposta, é o caminho. E aqui vai o meu ponto. O Brasil que a gente quer é um Brasil que desenha um caminho. E é isso que a gente espera do líder. O líder tem a obrigação de apontar um caminho. E o caminho é filosófico, um caminho de princípios, não é do detalhe. Sabe? Como vai fazer para melhorar e qualificar os professores? O detalhe de como vai fazer tem que chamar os especialistas, não é o presidente da República que vai fazer. Mas quanto de energia vão dar para isso? Ou vai ficar só na discussão, vou alocar mais recursos? Tem um lobby grande querendo colocar mais dinheiro em educação. Países civilizados, admiráveis, com desempenho de educação muito, mas muito melhor do que o brasileiro, têm colocado hoje, em porcentagem do PIB, menos dinheiro do que o Brasil. Olha, alguns colocam muito menos e, no entanto, tem um desempenho de ensino em todos os testes internacionais muito mais sofisticados do que o brasileiro. Tenho na nossa eleição uma característica, na nossa disputa política, um favorecimento, uma luz que se joga mais sobre o indivíduo, sobre o candidato, do que sobre o seu projeto político. A gente tem essa queda por dar espaço para que o candidato coloque o chapéu de cangaceiro, porque vai para o Nordeste e ali ele mostra simbolicamente sua identidade com uma região que não usa chapéu de cangaceiro. Não usa chapéu de cangaceiro. Não é essa a característica do Nordeste. O Nordeste é igual a chapéu de cangaceiro. Isso não existe. Claro que tem chapéu de cangaceiro no Nordeste, claro que tem bombacha no Sul, mas isso não é a característica do Sul, não é a característica do Nordeste. Nordeste é polo tecnológico, Nordeste avançado culturalmente, Nordeste sofisticado em várias áreas, não quer saber desse tipo de coisa. No entanto, a gente trabalha com esses estereótipos, é comer o pastel na feira, é usar o chapéu de cangaceiro, é usar o cocar, vestir, sabe? Porque a gente dá muito espaço para o indivíduo dando sinais de que se identifica com a população, quando na verdade está recorrendo a símbolos e símbolos e símbolos para fugir justamente da discussão de conteúdo real, que é o que a gente quer ver. É evidente que gestos, olhares, compaixão, empatia, sorriso, tudo isso conta. Tudo isso conta. Eu já falei aqui, e todo mundo já falou, teóricos falam, a linguagem não verbal tem um valor muito grande, né? É muito importante, né? Um gesto de carinho é tão importante quanto uma palavra. Às vezes até mais importante do que uma palavra. Mas a gente quer, num debate, que os candidatos discursem, falem, exponham seus projetos de país, que está faltando. Está sobrando pancadaria e faltando projeto de país. Não acho que é como a gente acaba muitas vezes passando a impressão de que a gente quer um debate de propostas no detalhe, como eu falei, quantos rifles, quantas, sabe, escopetas, quantos não sei o que, cruzadores, né? Tem que ter a marinha, não é assim, né, no detalhe. Mas qual é o papel das Forças Armadas? Né? Qual o papel da Polícia Federal? Qual é o investimento que a Polícia Federal deve fazer no combate ao narcotráfico? Qual vai ser a política para as fronteiras? Nós vamos combater a peneira das fronteiras nas fronteiras ou nós vamos combater a peneira das fronteiras nos grandes centros? A fronteira ela é aberta para a entrada de cigarro, de drogas e de armas e também é aberta para a entrada de livros. Não entra livro. Não entra livro porque não tem um público consumidor de livro.
contrabandeado. Já pensou? Aumenta o contrabando de livros vindos do Paraguai. Não tem. Então, os debates e o debate de domingo, ele vai ser um espaço para a gente ver se os candidatos atingiram esse patamar de maturidade, respeitando quem está assistindo, diferente do que a gente viu em debates anteriores, propondo, deixando claro que tipo de Brasil vai sair da mão de um, que tipo de Brasil vai sair da mão de outro. E faltam 2 dias para isso.